Contribuição à crítica da economia política. Karl Marx, capítulo 2, segunda parte. O dinheiro. O dinheiro, distinto da moeda, resultado do processo de circulação sob a forma MDM, constitui o ponto de partida do processo de circulação sob a forma DMD, isto é, troca do dinheiro pela mercadoria para trocar mercadoria pelo dinheiro. Na forma DMD, é o dinheiro que constitui o ponto inicial e final do movimento. Na primeira forma, o dinheiro é mediador da troca das mercadorias. Na última, a mercadoria é a mediadora, que faz com que o dinheiro se converta em dinheiro. O dinheiro, que na primeira forma aparece como simples meio, é, na última, o objeto final da circulação. E a mercadoria, que na primeira forma era o objeto final, na segunda, é simples meio. O próprio dinheiro já é o resultado da circulação MDM, mas na forma DMD, o resultado da circulação parece ser, ao mesmo tempo, seu ponto de partida. Enquanto em MDM, o conteúdo real é a troca da matéria, a existência formal da própria mercadoria, saída desse primeiro processo, é o que constitui o conteúdo real do processo DMD. Na forma MDM, os dois extremos são mercadorias de idêntico valor, mas ao mesmo tempo são valores de uso de qualidade diferente. Sua troca, MM, é uma permutação real da matéria. Na forma DMD, ao contrário, os dois extremos são o ouro da mesma magnitude de valor. Trocar ouro por mercadoria para trocar a mercadoria por ouro, ou, se considerarmos trocar ouro por ouro, parece absurdo. Porém, se traduz DMD pela fórmula comprar para vender, o que significa somente trocar, por um movimento mediato, ouro por ouro, reconhece-se logo a forma dominante da produção burguesa. Todavia, na prática, não se compra para vender. Compra-se barato para se vender mais caro. Troca-se dinheiro por mercadoria para trocar, em seguida, a mesma mercadoria por maior quantidade de dinheiro, de modo a fazer diferirem os extremos. D. Se não qualitativa, mas quantitativamente. Essa diferença quantitativa pressupõe a troca de não equivalentes, enquanto a mercadoria e o dinheiro, como tais, são apenas formas antisséticas da própria mercadoria, isto é, modalidades distintas da existência da mesma magnitude de valor. O ciclo DMD oculta, sob as formas de dinheiro e mercadoria, relações de produção mais desenvolvidas e, na circulação simples, não passa do reflexo de um movimento superior. Precisamos, pois, desenvolver o dinheiro, distinguindo-o do meio de circulação, da forma imediata da circulação das mercadorias, MDM. O ouro, isto é, a mercadoria específica que serve de medida de valor e de meio de circulação, se converte em dinheiro sem que a sociedade coopere nisso de outro modo. Na Inglaterra, onde o metal não é a medida de valores nem meio de circulação dominante, não se transforma em dinheiro. E na Holanda, o ouro deixou de ser dinheiro assim que foi destronado como medida de valor. Uma mercadoria converte-se em dinheiro enquanto é unidade de medida de valor e de meio de circulação. Ou, falando de outra maneira, o dinheiro é a unidade de medida de valor e de meio de circulação. Mas, como tal, o ouro tem, de novo, uma existência independente, diferenciada do seu modo de ser nas duas funções. Como medida de valor, o ouro não é mais do que o dinheiro ideal ou ouro ideal. Como simples meio de circulação, o dinheiro é simbólico e ouro simbólico. Em sua simples corporificação metálica, o ouro é dinheiro ou dinheiro é ouro real. Consideremos agora a mercadoria ouro em repouso, a qual é dinheiro em sua relação com outras mercadorias. Todas as mercadorias representam, em seus preços, uma determinada soma de ouro. Trata-se de ouro imaginário ou dinheiro imaginário, representantes do ouro.
E, inversamente, o dinheiro no sinal de valor era simples representante dos preços das mercadorias. Como as mercadorias são, portanto, apenas dinheiro imaginário, o dinheiro é a única mercadoria real. Contrariamente às mercadorias, que não fazem mais do que representar a existência independente do valor de troca, do trabalho social geral, da riqueza abstrata, o ouro é a forma de aparição material da riqueza abstrata. Sob a forma de valor de uso, cada mercadoria expressa apenas um momento da riqueza material, por sua relação com uma necessidade especial, nada mais que um lado isolado da riqueza. Mas o dinheiro satisfaz cada necessidade, tendo-se em conta que é imediatamente convertível no objeto daquela. O seu próprio valor de uso é realizado na interminável série de valores de uso que formam o seu equivalente. Em sua substância metálica nativa, o ouro encerra toda a riqueza material que se desenvolve no mundo das mercadorias. Se as mercadorias representam, em seus preços, o equivalente geral ou a riqueza abstrata, o ouro, este último, em seu valor de uso, representa os valores de uso de todas as mercadorias. O ouro é, pois, o representante corporal da riqueza material. É o resumo de todas as coisas, o compêndio da riqueza social. É um conjunto, a encarnação imediata do trabalho geral, na forma, e o agregado de todos os trabalhos concretos no conteúdo. O ouro é a riqueza universal individualizada. Sob o seu aspecto de mediador da circulação, sofreu toda classe de ultrajes. Foi corroído, esmagado até o extremo de chegar a ser um pedaço de papel simbólico. Como dinheiro, volta a adquirir o seu esplendor de ouro. De servidor, converte-se em amo. De simples peão, passa a ser Deus das mercadorias. Letra A. Entesouramento. O ouro separa-se, primeiramente, na qualidade de dinheiro do meio de circulação, porque a mercadoria interrompia o processo de sua metamorfose e permanecia no estado de crisálida de ouro. Isso ocorre toda vez que a venda não se transforma em compra. O caráter independente que o ouro adquire sob a forma do dinheiro é, sobretudo, a expressão sensível da cisão do processo de circulação ou da metamorfose da mercadoria em dois atos separados, que se executam indiferentemente lado a lado. A própria moeda converte-se em dinheiro desde que seu uso se interrompa. Nas mãos do vendedor, que o recebe em troca de sua mercadoria, é dinheiro. Quando sai de suas mãos, volta a ser moeda. Cada um é vendedor de mercadoria particular que produz, mas é comprador de todas as demais mercadorias, das quais necessita para sua existência social. Enquanto a sua entrada em cena no papel de vendedor depende do tempo de trabalho que exige a produção de sua mercadoria, sua aparição no papel de comprador é condicionada pela constante renovação das necessidades da vida. Para comprar sem vender, é preciso vender sem comprar. Com efeito, a circulação MDM é apenas a unidade devolutiva da compra e venda, enquanto é, ao mesmo tempo, o processo perpétuo da sua cisão. Para que o dinheiro circule constantemente sob a forma de moeda, é preciso que a moeda se coagule constantemente em dinheiro. O curso contínuo da moeda está condicionado por ser contínua acumulação em grande ou pequena quantidade nos fundos de reserva, que de todas as partes e em conjunto provém da circulação, e a condicionam fundos de reserva de moeda cuja constituição, distribuição, dissolução e reconstituição variam constantemente, cuja existência desaparece sempre e cuja desaparição subsiste. Essa transformação incessante da moeda em dinheiro e do dinheiro em moeda é expressa por Adam Smith da seguinte maneira: cada possuidor de mercadoria deve ter sempre em reserva, ao lado da mercadoria particular que vende, uma certa quantidade de mercadoria geral, com a qual compra. Vimos que na circulação MDM, o segundo membro, DM, espalha-se em uma série de compras que não se efetuam de uma só vez, mas sucessivamente no tempo, de modo que uma porção D circula a título de moeda, enquanto a outra repousa sob a forma do dinheiro.
O dinheiro aqui não é realmente senão moeda em suspenso, e as partes constitutivas da massa de moedas que circulam variam sempre e aparecem tanto de uma forma quanto de outra. A primeira metamorfose do meio de circulação em dinheiro apenas representa, pois, um momento técnico do próprio curso do dinheiro. A forma primitiva da riqueza é a do supérfluo ou do excedente, a parte de produtos que não é requerida imediatamente como valor de uso, ou, também, a posse de produtos cujo valor de uso ultrapassa os limites do simplesmente necessário. Ao considerar a transição da mercadoria ao dinheiro, vimos que esse supérfluo ou excedente dos produtos constitui, num grau um pouco desenvolvido da produção, a esfera propriamente dita da troca de mercadorias. Os produtos supérfluos convertem-se em produtos permutáveis ou mercadorias. A forma adequada da existência desse supérfluo é o ouro ou a prata. É a primeira forma sob a qual a riqueza é fixada como riqueza social abstrata. As mercadorias podem ser conservadas tanto sob a forma de ouro e da prata, isto é, na matéria do dinheiro, quanto também o ouro e a prata são riquezas sob forma preservada. Todo valor de uso, como tal, serve porque é consumido, isto é, destruído. Todavia, o valor de uso do ouro, que serve de dinheiro, consiste em servir de suporte do valor de troca, em ser, como matéria-prima amorfa, a materialização do tempo de trabalho geral. No metal amorfo, o valor de troca possui uma forma imperecível. O ouro ou a prata, imobilizados, assim, sob a forma do dinheiro, constituem o tesouro. Nos povos em que a circulação é exclusivamente metálica, como nos antigos, todos entesouram, do indivíduo ao Estado, que guarda o seu tesouro de Estado. Nos tempos mais remotos, esses tesouros, sob a guarda de reis e sacerdotes, servem principalmente para prestar testemunho do seu poderio. Na Grécia e em Roma, a política ordena que se constituam tesouros públicos, considerados sob a forma mais segura e acessível do supérfluo. O transporte rápido de semelhantes tesouros de um país a outro pelos conquistadores e a sua difusão parcial e súbita na circulação constituem uma particularidade da economia antiga. Sendo o tempo de trabalho concretizado, o ouro garante sua própria magnitude de valor. Sendo materialização do tempo de trabalho geral, o processo de circulação é o que garante sua eficácia constante como valor de troca. Pelo simples fato de o possuidor de mercadorias poder fixar a mercadoria sob o aspecto de valor de troca ou fixar o próprio valor de troca sob a forma de mercadoria, a troca das mercadorias, com o fim de recuperá-las sob o aspecto transformado de ouro, torna-se o motivo da circulação. A metamorfose da mercadoria, MD, realiza-se a fim de convertê-la de riqueza natural particular em riqueza social geral. Em lugar de troca da matéria, a troca de forma é o que se converte em finalidade própria. O valor de troca transforma-se, de simples forma, em conteúdo do movimento. A mercadoria mantém-se como riqueza, como mercadoria, porque se mantém na esfera da circulação e permanece nesse estado fluido precisamente porque se solidifica em ouro ou prata. Permanece em fluxo como o cristal do processo de circulação. Contudo, o ouro e a prata se fixam na forma de dinheiro somente quando não são meios de circulação. Converte-se em dinheiro como não meios de circulação. Assim, portanto, o único meio de manter a mercadoria constantemente na esfera de circulação é retirá-la dessa sob a forma de ouro. O possuidor de mercadorias só pode retirar de circulação, sob a forma de dinheiro, aquilo que coloca na circulação sob a forma de mercadoria. Vender sem cessar, lançar continuamente mercadorias na circulação é a primeira condição do entesouramento, do ponto de vista da circulação de mercadoria. De outro lado, o dinheiro desaparece continuamente como meio de circulação no próprio processo de circulação, porque aquela se realiza continuamente em valores de uso e resolve-se em gozos efêmeros. Deve-se arrancá-la, pois, da corrente devoradora da circulação, ou se deve deter a mercadoria em sua primeira metamorfose e impedir ao dinheiro o cumprimento de sua função de meio de compra.
O possuidor de mercadorias, que se converte agora em entesourador, deve vender tudo que puder, comprando o menos possível, como já o ensinava o velho Catão. É preciso que o chefe da família goste de vender, não de comprar. Se a assiduidade no trabalho é condição positiva, economia é a condição negativa do entesouramento. Quanto menos equivalente de mercadoria sob a forma de mercadoria particular ou de valores de uso se subtrai da circulação, mais se lhe tira sob a forma de dinheiro ou de valores de troca. A apropriação da riqueza sob sua forma geral implica, portanto, a renúncia à riqueza em sua realidade substancial. O móvel impulsionador do entesouramento é a avareza, que não ambiciona a mercadoria como valor de uso, mas sim o valor de uso como mercadoria. Para se apoderar do supérfluo sobre a forma geral, tem que considerar as necessidades particulares como luxo e supérfluo. Assim é que, em 1593, as cortes de Valladolid dirigiram uma exposição a Filipe II, na qual, entre outras coisas, dizem: As cortes de Valladolid do ano de 1586 rogaram a Vossa Majestade que não permitisse mais a importação no reino de castiçais, vidraria, bijuteria, cutelaria e outros objetos semelhantes, tão inúteis à vida do homem, que se enviam ao estrangeiro com a finalidade de trocar por ouro, como se os espanhóis fossem índios. O entesourador desdenha os gozos terrestres, temporais e transitórios, para correr atrás do tesouro eterno, que não pode ser corroído nem pelas formigas, nem pela ferrugem, e que é, ao mesmo tempo e completamente, celeste e terrestre. Abre aspas novamente. A causa geral mais afastada, diz Misselden no trabalho já citado, é o grande excesso com que esse país consome mercadorias dos países estrangeiros, que se transformam em dismodities, mercadorias inúteis em inglês, em lugar de commodities, mercadorias em inglês. Pois nos privam dos tesouros que, de outro modo, seriam importados em lugar dessas futilidades. Consumimos em abundância vinhos de Espanha, da França, do Reno, do Levante, passas da Espanha, uvas de Corinto, linho de cambraias de Hainaut, sedas da Itália, açúcar e fumo das Índias Orientais, especiarias das Índias Ocidentais. Tudo isso não se constitui uma necessidade absoluta para nós, e, entretanto, compra-se com ouro sólido. Fecha aspas. Sob a forma de ouro e de prata, a riqueza é imperecível, tanto porque o valor de troca existe no metal indestrutível, quanto porque, sobretudo, se impede ao ouro de tomar, como meio de circulação, a forma monetária puramente fugidia da mercadoria. O conteúdo perecível é, assim, sacrificado à forma imperecível. Abre aspas novamente. Se o imposto despoja do dinheiro a quem o gasta em beber e comer e o dá a quem emprega no melhoramento da terra, na pesca, nos trabalhos das minas, na indústria, ou mesmo a quem o gasta em roupas, disso resulta sempre uma vantagem para a comunidade, pois os vestidos são menos perecíveis que os alimentos e as bebidas. Se se gasta o dinheiro em móveis, a vantagem cresce. Torna-se maior quando empregado na construção de casas e parece máxima se se traduz no país ouro e prata, pois são as únicas coisas imperecíveis e estimadas como riqueza em todos os tempos e lugares. O resto não é mais que riqueza, para aqui e agora. Devido ao soterramento do dinheiro, arrancado da corrente da circulação e preservado da troca social da matéria, estabelecem-se entre a riqueza social, sob a forma de um tesouro subterrâneo imperecível, e o possuidor de mercadorias, relações particulares e secretas. O Dr. Bernier, que viveu durante algum tempo em Delhi, na corte de Aurangzeb, conta que os comerciantes enterram o seu dinheiro profundamente e em segredo, principalmente os pagãos não maometanos, que manejam todo o comércio e todo o dinheiro, imbuídos pela crença de que o ouro e a prata, que escondem durante sua vida, lhes servirá no outro mundo após a sua morte. Fecha aspas. Além disso, o entesourador, por outro que seu ascetismo se reforce,
Além disso, o entesourador, por pouco que seu ascetismo se reforce com uma enérgica aplicação do trabalho, deve ser eminentemente praticante da sua religião e ainda mais puritano. Abre aspas. O que não se pode negar é a necessidade de comprar e vender, mas já que não é possível passar sem isso, podem-se comprar cristamente, principalmente as coisas que servem para as necessidades e a honra, pois é assim que os praticantes compraram e venderam algo. E venderam gado, lã, trigo, manteiga, leite e outros bens. São dons de Deus, que extrai da sua terra e reparte entre os homens. Todavia, o comércio exterior, que traz de Calicut e das Índias e de outros países mercadorias, sedas preciosas, joias e especiarias, que apenas servem de suntuosidade e não têm utilidade, levando consigo o dinheiro do país e das bolsas das gentes, não deveria ser tolerado se tivéssemos um governo de príncipes. Mas não quero agora escrever sobre este último, porque penso que, definitivamente, quando não tenhamos já dinheiro, cessará isso forçosamente, assim como a glutonia e os adornos. Também de nada servem escrever e ensinar se a necessidade e pobreza não nos obriga a isso. Fecha aspas. Nas épocas em que a circulação da matéria acha perturbada, o soterramento do dinheiro ocorre mesmo na sociedade burguesa desenvolvida. O laço social, sob sua forma compacta, para o permutador, esse laço é a mercadoria e a expressão adequada da mercadoria é o dinheiro. Está preservado no movimento social. O nervo da coisa, o dinheiro social, está enterrado ao lado do corpo do qual é nervo. Contudo, o tesouro seria só metal inútil, sua alma de dinheiro voaria e ficaria como a cinza extinta da circulação, como o seu caput mortum, cabeça morta em latim, se não tendesse inconstantemente ao retorno à circulação. O dinheiro ou valor de troca concretizado é, do ponto de vista da sua qualidade, a encarnação da riqueza abstrata. Do outro lado, toda soma dada de dinheiro é uma magnitude de valor limitada quantitativamente. O limite quantitativo do valor de troca contradiz sua universalidade qualitativa, e o entesourador sente o limite como um marco que, na realidade, se converte ao mesmo tempo em marco qualitativo, ou converte o tesouro em representante limitado da riqueza material. O dinheiro, considerado como equivalente geral, manifesta-se imediatamente, como já vimos, na forma de uma equação, cujo primeiro membro é formado por ele mesmo e cujo segundo membro é constituído pela série interminável de mercadorias. O grau em que o dinheiro aproximadamente se realiza na dita série infinita de mercador, as que corresponde ao seu conceito de valor de troca, depende da magnitude do valor de troca. O movimento automático do valor como valor não pode ser, senão, em geral, o de ultrapassar seus limites quantitativos. Assim sendo, logo que seja desimpedido um limite quantitativo do tesouro, cria-se uma nova barreira que, por sua vez, deve ser destruída. O que aparece como barreira não é um limite determinado do tesouro, mas tudo é limite. O entesouramento não tem, pois, limites imanentes. Falta-lhe medida em si mesmo. É, antes, um processo sem fim, que sempre encontra um motivo para começar de novo diante do resultado obtido. Se o tesouro aumenta porque se conserva, também se conserva porque aumenta. O dinheiro não é unicamente uma finalidade de paixão de enriquecer, é sua finalidade por excelência. É essencialmente auris sacra fames, é a abominável fome do tesouro em latim. A paixão de enriquecer, contrariamente à das riquezas naturais particularmente, tais como vestido, adornos, gado, etc., só pode existir quando a riqueza geral, como tal, se tenha individualizado em um objeto especial e pode, por conseguinte, ser fixada sob a forma de mercadoria isolada. O dinheiro parece ser, pois, tanto a finalidade quanto a origem da paixão de enriquecer. No fundo, o que parece finalidade é o valor de troca como tal, e, portanto, seu aumento. A avareza retém o tesouro cativo, impedindo que o dinheiro se transforme em meio de circulação.
Porém, a sede do ouro mantém a alma monetária do tesouro em constante afinidade com a circulação. Portanto, a atividade, graças à qual se constitui o tesouro, consiste, de um lado, em retirar o dinheiro da circulação por meio da venda, repetida sem cessar, e de outro, em armazenar simplesmente, em acumular. Com efeito, unicamente na esfera da circulação simples, sob a forma de entesouramento, se produz a acumulação da riqueza como tal, enquanto as demais formas, chamadas de acumulação, como veremos adiante, se denominam assim como que por abuso, porque se tem em mente a acumulação simples do dinheiro. Todas as demais mercadorias ou bens são amalgamadas na qualidade de valores de uso, e então o amontoado é determinado pela particularidade de seu valor de uso. A acumulação de cereais exige, por exemplo, disposições preparatórias especiais. Se junto ovelhas, torno-me pastor. O assambamento de escravos e de terras implica relação de dominância e sujeição. O aprovisionamento da riqueza particular exige processos especiais, distintos do simples trabalho de acumulação, e desenvolve aspectos particulares da individualidade. Ou bem a riqueza, sob a forma de mercadorias, é acumulada a título de valor de troca, e então a acumulação é uma operação comercial ou simplesmente econômica. Quem a realiza se converte em comerciante de grãos, de gado, etc. O ouro e a prata não constituem dinheiro por causa da atividade especial do indivíduo que os amontoa, mas porque são cristalização do processo de circulação, que se efetua sem a cooperação do indivíduo. Todo o seu trabalho consiste em colocá-lo de lado, amontoando tostão a tostão numa atividade sem conteúdo que, aplicada às demais mercadorias, as depreciaria. Nosso entesourador aparece como mártir do valor de troca, como santo asceta, encaraptado sobre o capital de sua coluna de metal. Somente se preocupa com a riqueza sob a forma social e por isso a enterra e esconde da sociedade. Procura a mercadoria sob a forma em que se pode circular, por isso a retira de circulação. Entusiasma-se pelo valor de troca e por isso não troca. A forma fluida da riqueza e sua petrificação, o elixir da vida e a pedra filosofal, mesclam-se numa louca alquimia. Como quer satisfazer todas as necessidades sociais, apenas concede o necessário à sua natureza. Como quer fixar a riqueza em sua corporificação metálica, aquela se volatiliza para ele até não ser mais que um puro fantasma cerebral. Em realidade, o amontoamento de dinheiro pelo dinheiro é a forma bárbara da produção pela produção, isto é, o desenvolvimento das forças produtivas além dos limites das necessidades habituais. Quanto menos desenvolvida se encontra a produção de mercadorias, mais importante é a primeira cristalização do valor de troca em dinheiro, o entesouramento, o qual, por essa razão, desempenha papel proeminente nos povos antigos na Ásia até o presente momento, e nos povos agrícolas modernos, nos quais o valor de troca não se apoderou ainda de todas as relações de produção. Vamos examinar a função especificamente econômica do entesouramento no interior da própria circulação metálica, mas primeiramente mencionaremos outra forma de entesouramento. Feita a abstração completa de suas propriedades estéticas, sendo as mercadorias compostas da matéria, que é também matéria do dinheiro, em ouro e prata, são convertíveis em dinheiro do mesmo modo que a moeda de ouro e os lingotes de ouro se podem converter nas ditas mercadorias. Precisamente porque o ouro e a prata são a matéria da riqueza abstrata, a ostentação suprema da riqueza consiste em servir-se dela sob a forma de valores de uso concretos. E se o possuidor de mercadorias esconde seu tesouro, sente-se levado a se apresentar aos olhos dos outros comerciantes, onde pode fazê-lo com segurança, como um homem rico. Doura-se a si próprio e a sua casa. Na Ásia, especialmente na Índia, onde o entesouramento não é, como na economia burguesa, uma função subordinada do mecanismo de produção total e a riqueza, sob essa forma, o objeto final, as mercadorias de ouro e prata não são propriamente mais que uma forma estética dos tesouros.
Na Inglaterra da Idade Média, as mercadorias de ouro e de prata eram consideradas legalmente como simples formas de tesouro, porque seu valor só aumentava ligeiramente pelo trabalho grosseiro que lhes tinha agregado. Eram destinadas a ser lançadas de novo na circulação. O seu refinamento estava, portanto, proibido, como o da própria moeda. O emprego crescente do ouro e da prata nos objetos de luxo, ao mesmo tempo que o aumento da riqueza, é uma coisa tão simples que os antigos a compreendiam perfeitamente. Entretanto, ao contrário, os economistas modernos chegaram à seguinte falsa proposição: que o uso das mercadorias de ouro e de prata não aumenta proporcionalmente ao crescimento das riquezas, mas só proporcionalmente à depreciação dos metais preciosos. Por isso, suas indicações, exatas quanto ao emprego do ouro australiano e californiano, deixam sempre uma lacuna, porque o crescente consumo do ouro como matéria-prima não se justifica, como na imaginação deles, por uma baixa correspondente de seu valor. No transcurso de 1810 a 1830, a produção média anual dos metais preciosos havia diminuído mais da metade em consequência da luta das colônias americanas contra a Espanha e da interrupção do trabalho nas minas, ocasionado pelas revoluções. A diminuição das espécies circulantes na Europa representava quase um sexto, comparando-se aos anos de 1829 e 1809. Ainda que a quantidade produzida houvesse diminuído, e os gastos de produção aumentado, por muito que se tivessem variado, o consumo dos metais preciosos, sob a forma de objetos de luxo, aumentou, entretanto, de um modo extraordinário. Na Inglaterra, durante a guerra, no continente, após a Paz de Paris. O dito consumo aumentava justamente com o crescimento da riqueza geral. Pode-se estabelecer como lei geral que a conversão da moeda de ouro e prata em objetos de luxo predomina em épocas de tranquilidade e que sua conversão em lingotes ou em espécies se verifica em períodos de agitação. Até que ponto é considerável a proporção do tesouro de prata e ouro existente em forma de artigos de luxo em relação ao metal precioso, que serve de dinheiro, se evidencia no seguinte exemplo. Em 1829, a proporção era, na Inglaterra, segundo Jacob, de 2 para 1, e em toda a Europa e América havia um quarto mais de metal precioso na forma de objetos de luxo do que na de dinheiro. Vimos que o curso do dinheiro é apenas a manifestação da metamorfose das mercadorias ou da mudança de forma, mediante a qual se realiza a transformação social da matéria. Era, pois, necessário que, com as variações das somas dos preços das mercadorias circulantes ou a extensão de suas metamorfoses simultâneas, de um lado, e a rapidez repetida de sua transformação de forma, de outro, houvesse expansão e contração de quantidade de dinheiro circulante, o que é possível somente sob a condição de que a quantidade total de dinheiro em um país esteja em relação sempre variável com a quantidade de dinheiro circulante. O entesouramento preenche essa condição. Se os preços baixam ou se a rapidez na circulação aumenta, os depósitos dos tesouros absorvem a parte de dinheiro tirada da circulação. Se os preços sobem ou diminui a rapidez da circulação, os tesouros se abrem e refluem em parte para a circulação. A fixação do dinheiro circulante em tesouro e a difusão dos tesouros na circulação é um movimento oscilatório em contínua mutação, no qual o predomínio de uma ou outra tendência é exclusivamente determinado pelas flutuações da circulação das mercadorias. Desse modo, os tesouros servem de canais de distribuição e derivação do dinheiro circulante, de tal forma que jamais circula como moeda, senão o quantum de dinheiro determinado pelas necessidades imediatas da circulação. Se a circulação total estende-se subitamente e a quantidade fluida de compra e venda predomina, mas de modo que a soma total dos preços que se devem realizar aumente ainda com maior rapidez que a velocidade do curso do dinheiro, os tesouros esvaziam-se rapidamente. Assim que o movimento total se detenha de modo desusado, ou o movimento de compra e venda se consolide,
O meio de circulação fixa-se em dinheiro em proporções impressionantes e os depósitos dos tesouros enchem-se acima do nível médio. Nos países em que a circulação é puramente metálica ou que se encontram em um grau de produção pouco desenvolvida, os tesouros estão infinitamente esparramados e disseminados sobre toda a periferia do país, enquanto nas sociedades burguesas desenvolvidas se encontram concentrados nos depósitos dos bancos. Não se deve confundir o tesouro com a moeda de reserva, pois esse é parte constitutiva da quantidade total do dinheiro que sempre está em circulação, enquanto a relação ativa entre o tesouro e o meio de circulação supõe a alta ou a baixa dessa quantidade total. As mercadorias de ouro e prata constituem, como vimos, ora um canal de derivação dos metais preciosos, ora mananciais alimentadores latentes. Em épocas normais, unicamente a primeira função tem importância para as economias de circulação metálica. B. Meio de pagamento. Até agora, o dinheiro distinguia-se do meio de circulação sob as duas formas, do dinheiro em reserva e de tesouro. Na transformação passageira da moeda em dinheiro, a primeira forma refletia o fato de que o segundo membro de MDM, a compra DM, tem que se subdividir no interior de uma determinada esfera de circulação em uma série de compras sucessivas. Pois bem, o entesouramento consistia simplesmente no isolamento do ato MD, que não evoluía até DM. Não era mais que o desenvolvimento independente da primeira mercadoria, o dinheiro evoluído à forma de aparição alienada de todas as mercadorias em oposição ao meio de circulação, que é o modo de existência da mercadoria sob sua forma sempre alienável. Moeda de reserva e tesouro eram dinheiro porque não eram meios de circulação, e não eram meios de circulação unicamente porque não circulavam. Na função em que agora consideramos o dinheiro, ele circula ou entra na circulação, mas sem servir de instrumento de circulação. Como meio de circulação, o dinheiro era sempre instrumento de compra, agora atua como um não meio de compra. No momento em que, pelo entesouramento, o dinheiro corporifica a riqueza social abstrata, converte-se em representante tangível da riqueza material. Adquire, com esse caráter determinado de dinheiro, funções particulares no processo de circulação. Se o dinheiro circula na qualidade de simples meio de circulação e, portanto, de meio de compra, entende-se que mercadorias e dinheiro se encontram frente a frente, que a mesma magnitude de valor está sempre presente de maneira dupla, num dos extremos sob a forma de mercadoria, na mão do vendedor, no outro extremo sob a forma de dinheiro, na mão do comprador. Essa existência simultânea dos dois equivalentes em extremos opostos e sua mudança simultânea de lugar ou sua alienação recíproca supõe que o vendedor e comprador entram em relação porque são possuidores de equivalentes. Entretanto, o processo da metamorfose das mercadorias, que cria as diferentes fixações de forma do dinheiro, modifica também os permutadores, ou modifica os caracteres sociais sob os quais se apresentam uns aos outros. No processo de metamorfose da mercadoria, o possuidor da mercadoria muda de pele cada vez que a mercadoria se move e o dinheiro reveste formas novas. Originalmente, os possuidores de mercadoria enfrentavam-se como permutadores. Um convertia-se em vendedor, o outro em comprador. Depois, alternativamente, cada um em comprador e vendedor. Logo, se transformavam em entesouradores, finalmente em pessoas ricas. De modo que os permutadores não saem do processo de circulação tal como entraram nele. Na realidade, as diferentes formas estacionárias que o dinheiro reveste no processo de circulação constituem apenas metamorfoses cristalizadas da própria mercadoria, as quais, por seu lado, são apenas a expressão objetiva das instáveis relações sociais em que os possuidores de mercadoria efetuam sua modificação de matéria.
No processo de circulação, criam-se novas relações comerciais e os portadores dessas relações modificadas, os possuidores de mercadorias, adquirem novos caracteres econômicos. Assim como na circulação interna o dinheiro se idealiza e o simples papel, representante do ouro, desempenha a função do dinheiro, também esse processo dá ao comprador ou ao vendedor, que entra nele como simples representante de dinheiro ou de mercadoria, isto é, representante do dinheiro futuro, a eficácia do vendedor ou do comprador real. Todas as formas até as quais o ouro evolui, convertido em dinheiro, são apenas o desenvolvimento dos destinos encerrados na metamorfose das mercadorias. Mas essas formas, na circulação simples do dinheiro, na qual ele era moeda e o movimento MDM era unidade evolutiva, não se haviam separado sob um aspecto independente, ou não eram, senão, simples virtualidades, como, por exemplo, a detenção da metamorfose da mercadoria. Já vimos que no processo MD, a mercadoria, como valor de uso real e valor de troca ideal, relacionava-se com o dinheiro como valor de uso somente ideal. Alienando a mercadoria a título de valor de uso, o vendedor realizava nela o valor de troca, assim como o valor do uso do dinheiro. Inversamente, alienando o dinheiro a título de mercadoria. Por conseguinte, a mercadoria e o dinheiro tinham trocado de lugar. Em sua realização, o processo vivo dessa oposição bipolar separa-se de novo. O vendedor aliena realmente a mercadoria e, em princípio, só realiza o seu preço idealmente. Tem-na vendido a seu preço, que, entretanto, não será realizado senão em uma época ulterior determinada. O comprador que compra representa dinheiro futuro, enquanto o vendedor que vende possui uma mercadoria presente. No que concerne ao vendedor, a mercadoria, como valor de uso, é alienada realmente, sem que tenha sido realizada realmente como preço. No que diz respeito ao comprador, o dinheiro é realizado somente no valor de uso da mercadoria, sem que tenha sido alienada realmente como valor de troca. Assim como antes era o sinal de valor, agora é o próprio comprador quem representa, simbolicamente, o dinheiro. Porém, assim como antes, o simbolismo geral do sinal de valor supunha a garantia e o curso forçado do Estado. O simbolismo pessoal do comprador suscita, agora, contratos privados legalmente válidos entre os permutadores. No processo DM, ao contrário, o dinheiro pode ser alienado como instrumento de compra real, e o preço da mercadoria pode, assim, ser realizado antes que o valor de uso do dinheiro ou de que a mercadoria seja alienada. Isso ocorre todos os dias sob a forma de pagamentos antecipados, e também na forma em que o governo inglês compra o ópio dos ryots na Índia, ou na forma em que os comerciantes estrangeiros estabelecidos na Rússia compram grande parte dos produtos russos. Todavia, nesses casos, o dinheiro não é mais do que instrumento de compra e não adquire uma nova forma determinada. Por isso, detemo-nos nesse último caso, mas observamos, contudo, relativamente ao aspecto transformado sob o qual se apresenta aqui os dois processos, DM e MD, que a diferença que parecia imaginária na circulação se converte, agora, em diferença real, pois somente em uma das formas a mercadoria se acha presente e na outra, unicamente o dinheiro. Entretanto, nas duas formas só está presente o extremo de onde parte a iniciativa. Além disso, as duas formas têm em comum o fato de que, em uma e outra, um dos equivalentes não existe senão na vontade comum do comprador e do vendedor, vontade que une os dois e adquire formas legais determinadas. Vendedores e compradores transformam-se em credores e devedores. Se o possuidor de mercadorias, em seu papel de guardião do tesouro, era um tipo quase cômico, agora parece terrível, pois já não é a si mesmo, mas a seu próximo que identifica com uma soma determinada de dinheiro e faz dele, e não de si mesmo,
o mártir do valor de troca. De crente, converte-se em credor e cai na religião da jurisprudência. Eu exijo a minha parte. O Mercador de Veneza, William Shakespeare. Na forma modificada MD, em que a mercadoria se acha presente e o dinheiro somente representado, o dinheiro serve, em primeiro lugar, de medida de valores. O valor de troca da mercadoria é avaliado em dinheiro, considerado como medida, mas sendo o valor de troca medido contratualmente, o preço não existe somente na imaginação do vendedor, mas também como medida da obrigação do comprador. Em segundo lugar, o dinheiro serve, aqui, como instrumento de compra, embora projete apenas a sombra da sua existência futura. Transfere a mercadoria da mão do vendedor para a mão do comprador. No vencimento do termo fixado para a execução do contrato, o dinheiro começa a circular, pois desloca-se e passa da mão do antigo comprador à do antigo vendedor. Mas não entra em circulação na qualidade do meio de circulação ou de meio de compra. Tal era sua função antes de estar presente, e tal parece ser sua função quando já não está. Entra na circulação como o único equivalente adequado da mercadoria, a realização absoluta do valor de troca, a última palavra do processo de troca, isto é, como dinheiro, e como dinheiro também na função determinada de meio de pagamento geral. Nessa função de pagamento, o dinheiro é a mercadoria absoluta, mas no interior da própria circulação e não fora dela, como o tesouro. A diferença entre instrumento de compra e instrumento de pagamento faz-se sentir muito desagradavelmente nas épocas de crises comerciais. Originalmente, transformar o produto em dinheiro não parece ser, na circulação, senão uma necessidade individual para o possuidor de mercadorias, pois o seu produto não constitui para ele um valor de uso, mas unicamente o será quando o tem alienado. Pois bem, para pagar ao vencer o prazo, é indispensável que previamente tenha vendido mercadorias. Pelo movimento do processo de circulação, a venda transforma-se para ele numa necessidade social. De antigo comprador de uma mercadoria, converte-se forçosamente em vendedor de outra mercadoria, não para adquirir dinheiro na qualidade de instrumento de compra, mas na qualidade de instrumento de pagamento, a forma absoluta do valor de troca. Finalizar com a metamorfose da mercadoria em dinheiro ou estabelecer como finalidade própria a primeira metamorfose da mercadoria, o que parecia ser, no entesouramento, um capricho do possuidor de mercadorias, é, agora, uma função econômica. O motivo, o conteúdo da venda que se tem que pagar é conteúdo que flui da forma do processo de circulação. Nessa forma de venda, a mercadoria efetua seu deslocamento e circula, enquanto detém a sua primeira metamorfose, a sua transformação em dinheiro. Para o vendedor, ao contrário, o que se realiza é a segunda metamorfose, isto é, o dinheiro torna a se transformar em mercadoria antes que se cumpra a primeira metamorfose, antes que a mercadoria se tenha transformado em dinheiro. A primeira metamorfose aparece, pois, aqui, cronologicamente após a segunda, e por isso o dinheiro, que é o aspecto da mercadoria em sua primeira metamorfose, adquire uma nova fixidez de forma. O dinheiro, ou a evolução independente do valor de troca, não é mais a forma mediadora da circulação das mercadorias, mas o seu resultado final. Não é necessário expor minuciosamente que as vendas a prazo, nas quais os dois extremos de venda estão separados cronologicamente, nascem espontaneamente da circulação simples das mercadorias. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da circulação exige que os mesmos permutadores se defrontem várias vezes como vendedores e compradores. Essa confrontação repetida não é puramente fortuita. Uma mercadoria, por exemplo, depende de um termo futuro no qual deve ser entregue e paga. Nesse caso, a venda efetua-se idealmente, isto é, juridicamente, sem que a mercadoria e o dinheiro apareçam materialmente.
As duas formas do dinheiro, meio de circulação e instrumento de pagamento, aqui coincidem ainda, pois mercadoria e dinheiro, de um lado, trocam simultaneamente de lugar, e o dinheiro, do outro, não compra a mercadoria, mas realiza unicamente o preço da mercadoria, vendida anteriormente. Além disso, da natureza de toda uma série de valores de uso, se constata que eles não são realmente alineados pela entrega efetiva, mas somente pela cessão de mercadoria durante um tempo determinado. Assim, quando se abandona o desfrute de uma casa durante um mês, o valor de uso da casa entrega-se ao expirar o dito período, embora tenha mudado de mão ao começar o mês. Porque, nesse caso, o abandono efetivo do valor de uso e sua alienação real se acham separados no tempo. A realização do seu preço efetua-se pouco depois da sua mudança de lugar. Finalmente, como as mercadorias são produzidas em épocas distintas e exigem para sua produção tempos de duração diferentes, é preciso que um indivíduo entre em cena como vendedor quando o outro não pode ainda se apresentar como comprador. E como o ato de compra e venda se renova frequentemente entre os mesmos possuidores de mercadorias, os dois momentos de venda cindem-se de acordo com as condições de produção das mercadorias. Desse modo, cria-se uma relação de credor e devedor entre os permutadores que, embora constitua a base natural do sistema de crédito, pode ser, não obstante, completamente desenvolvida antes de existir este último. Também é evidente que, com o aperfeiçoamento do sistema de crédito e da produção burguesa em geral, a função do dinheiro como meio de pagamento ganhará em extensão em prejuízo de sua função como meio de compra e, mais ainda, como elemento de entesouramento. Na Inglaterra, o dinheiro como moeda está quase exclusivamente confinado à esfera do comércio varejista, entre produtores e consumidores, enquanto, como instrumento de pagamento, reina na esfera das grandes transações comerciais. Como meio universal de pagamento, o dinheiro converte-se na mercadoria universal dos contratos, em primeiro lugar, somente no interior da esfera de circulação das mercadorias. Mas à medida que ela se estabelece nessa função, todas as demais formas de pagamento se resolvem pouco a pouco em pagamento em dinheiro. O grau de desenvolvimento que o dinheiro tem adquirido como instrumento de pagamento exclusivo indica até que grau o valor de troca se apoderou da produção, em extensão e profundidade. A quantidade de dinheiro que circula na qualidade de meio de pagamento é determinada, em primeiro lugar, pelo volume de pagamentos, pela soma dos preços das mercadorias alienadas e não das que os deveriam ser, como na circulação simples do dinheiro. Entretanto, a soma assim determinada está modificada duplamente. Em primeiro lugar, pela rapidez com que a mesma peça de dinheiro repete a mesma função ou com que a massa de pagamentos se manifesta como uma cadeia de pagamentos que evolui. A paga B, B paga C, e assim sucessivamente. A rapidez com que a mesma peça de dinheiro repete sua função de meio de pagamento depende, de um lado, do encadeamento das relações de credor a devedor entre os possuidores de mercadorias, de modo que o mesmo possuidor de mercadorias é credor relativamente a um, devedor relativamente a outro, etc. e etc. E de outro lado, do tempo que separa os diferentes termos de pagamento. Essa cadeia de pagamentos, ou primeira metamorfose suplementar das mercadorias, difere qualitativamente da cadeia das metamorfoses que, no curso do dinheiro, assume a forma de meio de circulação. Essa última série não faz mais que aparecer sucessivamente no tempo, mas se forma unicamente nessa sucessão. A mercadoria converte-se em dinheiro, depois volta a ser mercadoria e permite, assim, a outra mercadoria transformar-se em dinheiro, etc. Outro permutador pode ser vendedor, porque o vendedor se transforma em comprador.
Esse encadeamento nasce fortuitamente no processo de troca de mercadorias. Mas se o dinheiro com que A paga B passa de B a C e de C a D, etc., com intervalos de tempo que se sucedem rapidamente nesse encadeamento exterior, um encadeamento social que já existe não faz mais do que se exteriorizar. O mesmo dinheiro não circula por diferentes mãos porque serve de instrumento de pagamento, mas circula como instrumento de pagamento porque essas diferentes mãos já têm se trocado entre si. A rapidez com que circula o dinheiro na qualidade de meio de pagamento, melhor ainda que a rapidez com que circula o dinheiro na qualidade de moeda ou de meio de compra, mostra quão profundamente têm sido arrastados os indivíduos no processo de circulação. Como a soma dos preços das compras e vendas ocorre simultaneamente e, portanto, lado a lado, no espaço, constitui o limite até o qual a rapidez do curso pode suprir a massa da moeda. Essa barreira não existe para o dinheiro que desempenha o papel de meio de pagamento. Se no mesmo lugar há concentração de pagamentos que se devem efetuar ao mesmo tempo, o que só se produz espontaneamente nos grandes focos de circulação das mercadorias, os pagamentos se compensam como magnitudes negativas e positivas, pois A deve pagar B e ser pago por C, etc. A soma total de dinheiro requerida como instrumento de pagamento será determinada, pois, não pela soma dos preços de pagamentos que deve realizar simultaneamente, mas pela concentração maior ou menor desses, e pela grandeza do balanço que resulta de sua neutralização recíproca como magnitudes negativas e positivas. Faltando o desenvolvimento necessário do sistema de crédito, tomam-se disposições especiais para essas compensações, como na antiga Roma, por exemplo. Mas aqui não temos que expô-las, como tampouco os vencimentos de pagamentos gerais que se estabelecem em toda parte em determinados círculos sociais. Observamos unicamente que a influência específica que exercem esses vencimentos sobre as flutuações periódicas da quantidade de dinheiro corrente não foi examinada cientificamente até o presente. Desde que os pagamentos compensam-se como magnitudes negativas e positivas, o dinheiro real não intervém. Desenvolve-se aqui unicamente sob sua forma de medida de valores, de um lado, nos preços das mercadorias, de outro, na magnitude das obrigações recíprocas. Independentemente da sua existência ideal, o valor de troca não adquire aqui, pois, uma existência independente, nem sequer a de sinal de valor. O dinheiro não é mais do que uma moeda contante ideal. A função do dinheiro como instrumento de pagamento encerra, portanto, uma contradição. De um lado, como os pagamentos compensam-se, só idealmente o dinheiro serve de medida. Do outro lado, como o pagamento deve se efetuar realmente, o dinheiro entra na circulação, não como meio de circulação aleatório, mas como a maneira de ser estática do equivalente geral, como a mercadoria absoluta, em síntese, como dinheiro. Em todos os lugares onde se desenvolveram a cadeia de pagamentos e um sistema artificial de compensá-los, acontece que o dinheiro, por causa de crises que detêm o curso de pagamentos e perturbam o mecanismo de sua compensação, perde rapidamente o seu aspecto etéreo, quimérico, de medida de valor e reveste a forma de dinheiro sólido ou meio de pagamento. Quando a produção burguesa está desenvolvida e o possuidor de mercadorias passa muito tempo convertido em capitalista que conhece seu Adam Smith e ri com ar de superioridade da crença de que somente ouro e prata constituem dinheiro, ou de que dinheiro em geral é, diferentemente das demais mercadorias, a mercadoria absoluta, o dinheiro, aparece de repente não na qualidade de mediadora da circulação, mas como a única forma adequada de valor de troca, como a riqueza única, exatamente tal como a concebe o entesourador. Sob esse aspecto de encarnação exclusiva da riqueza, não se revela, como no sistema monetário, na depreciação puramente imaginária, mas na depreciação e no não valor reais de toda a riqueza material. Esse é o momento particular das crises do mercado mundial, que se chama crise monetária. O summum bonum,
ou o bem supremo, em latim, a que, em tais momentos, se chama com grandes gritos como riqueza única, é o dinheiro. Dinheiro contante e todas as mercadorias, precisamente porque são valores de uso, parecem, a seu lado, coisas inúteis, futilidades, joguetes, ou, como diz nosso doutor Martim Lutero, puro adorno e glutoneria. Essa súbita conversão do sistema de crédito em sistema monetário acrescenta o espanto teórico ao pânico prático, e os agentes da circulação permanecem consternados ante o impenetrável mistério de todas as relações econômicas. Os pagamentos, por sua vez, tornam necessário um fundo de reserva, uma acumulação de dinheiro a título de meio de pagamento. A constituição desse fundo de reserva não é mais, como no entesouramento, uma atividade exterior à circulação, nenhuma simples estagnação técnica das espécies como na reserva de moeda, pois o dinheiro deve ser acumulado gradualmente para que seja encontrado nos vencimentos de pagamentos futuros determinados. Se o entesouramento, em sua forma abstrata, que significa enriquecimento, diminui com o desenvolvimento da produção burguesa, o entesouramento, diretamente dirigido pelo processo de troca, aumenta, ou, melhor, uma parte dos tesouros que se constituem na esfera da circulação das mercadorias é absorvida como fundo de reserva de meios de pagamento. Quanto mais desenvolvida se encontra a produção burguesa, mais fica limitado ao mínimo necessário esse fundo de reserva. Locke, em seu trabalho sobre a diminuição das taxas de juro, proporciona esclarecimentos interessantes sobre a magnitude desse fundo de reserva em sua época. Faz ver que parte importante da totalidade do dinheiro circulante era absorvida, na Inglaterra, pelos depósitos dos meios de pagamento, precisamente na época em que o sistema bancário começava a se desenvolver. A lei sobre a quantidade do dinheiro circulante, tal como se inferia do exame da circulação simples do dinheiro, fica essencialmente modificada pela circulação do meio de pagamento. Dada a velocidade do curso do dinheiro, seja como meio de circulação, seja como instrumento de pagamento, a soma total do dinheiro circulante em um período de tempo dado será determinada pela soma total dos preços das mercadorias que deve realizar, mais a soma total dos pagamentos vencidos na mesma época, menos os pagamentos que se anulem reciprocamente por compensação. A lei geral, que diz que a massa de dinheiro corrente depende dos preços das mercadorias, não é, por isso, afetada nem um pouco, pois o montante dos pagamentos é determinado pelos gastos fixados por contrato. O que torna a surgir de um modo surpreendente é o seguinte: precisamente quando a velocidade do curso e a economia dos pagamentos se supõem constante, as somas dos preços de uma massa de mercadorias circulantes em um período determinado, um dia, por exemplo, e a massa do dinheiro que circula no mesmo dia não coincidem de modo nenhum, pois circula uma massa de mercadorias cujo preço não será realizado em dinheiro, senão posteriormente, e circula uma massa de dinheiro a qual não corresponde às mais mercadorias, que saíram a tempo de circulação. Essa última massa dependerá da magnitude da soma dos valores dos pagamentos que vençam no mesmo dia, embora tenham sido contratados em períodos diferentes. Vimos que a substituição no valor do ouro e da prata não afeta a função da medida dos valores ou de moeda contante. Entretanto, essa substituição adquire uma importância decisiva para o ouro sob a forma de tesouro, pois com a alta ou a baixa do valor do ouro ou da prata, aumenta ou diminui a magnitude do valor do tesouro de ouro ou prata. Essa importância é maior, todavia, relativamente ao dinheiro que representa o papel de meio de pagamento. O pagamento efetua-se apenas depois da venda da mercadoria. O dinheiro exerce em dois períodos diferentes duas funções distintas. Primeiramente, serve de medida de valores, depois, de meio de pagamento, que corresponde à dita medida. Se neste intervalo há uma variação no valor dos metais preciosos ou no tempo de trabalho que exige sua produção,
o mesmo quantum de ouro ou de prata que serve de meio de pagamento valerá mais ou menos que na época em que serviu de medida de valor e na qual foi concluído o contrato. A função de uma medida, a função de uma mercadoria especial, tal como o ouro e a prata, como o dinheiro ou o valor de troca autônomo, se acha aqui em luta com sua natureza de mercadoria particular, cuja magnitude de valor depende da variação de seus gastos de produção. A grande revolução social que produziu a queda na Europa do valor dos metais preciosos é um fato tão conhecido como a Revolução Inversa, determinada nos primeiros tempos da República Antiga da Antiga Roma, pela alta do valor do cobre, metal em que estavam contraídas as dívidas dos plebeus. Sem acompanhar mais minuciosamente as oscilações dos valores dos metais preciosos em sua influência sobre o sistema econômico burguês, pode-se constatar, desde já, que a baixa do valor dos metais preciosos favorece os devedores à custa dos credores e que uma alta de seu valor favorece, ao contrário, os credores às expensas dos devedores. Letra C. O dinheiro universal. O ouro converte-se em dinheiro, distinguindo-se da moeda, primeiramente ao se retirar da circulação sob a forma de tesouro, depois entrando nela como não meio de circulação e, por fim, franqueando as barreiras da circulação interna para desempenhar no mundo das mercadorias a função de equivalente geral. Desse modo, chega a ser o dinheiro universal. Da mesma maneira que as medidas de pesos gerais dos metais preciosos serviam de medidas de valor primitivas, os nomes constantes da moeda são, no interior do mercado universal, transformados de novo nos nomes de peso correspondente. Do mesmo modo que o metal bruto amorfo era a forma primitiva do meio de circulação, e assim como a forma cunhada era ela própria, originariamente, simples sinal oficial do peso contido nas peças de metal, assim também o metal precioso, convertido em dinheiro universal, se despoja de sua estampa e sinete e reveste, de novo, a forma indiferente de lingote. E embora as espécies nacionais, tais como os imperiais russos, os escudos mexicanos e os soberanos ingleses circulam no estrangeiro, seu título se torna indiferente, levando em conta apenas o seu conteúdo. Transformados em dinheiro internacional, os metais preciosos cumprem novamente a sua função primitiva de meios de troca, a qual, do mesmo modo que a troca das mercadorias, não se origina no seio das comunidades primitivas, mas nos pontos de contato das distintas comunidades. Sob a forma de moeda universal, o dinheiro volta, pois, a tomar sua forma primitiva. Retirado da circulação interior, despoja-se das formas particulares nascidas do desenvolvimento do processo de troca nessa esfera particular. Despoja-se das formas locais de que se havia revestido quando era padrão de moeda, moeda de pagamento e sinal de valor. Vimos que na circulação interna de um país, uma mercadoria só serve de medida dos valores. Mas como num país é o ouro e noutro é a prata que desempenham essa função, uma dupla de medida de valores é válida no mercado universal. E o dinheiro duplica, assim, sua existência em todas as demais funções. A conversão dos valores das mercadorias do preço ouro em preço prata e inversamente é cada vez determinada pelo valor relativo dos dois metais, que varia continuamente e cuja fixação, portanto, aparece como um processo contínuo. Os possuidores das mercadorias em cada esfera interna de circulação se veem obrigados a empregar alternativamente o ouro e a prata na circulação externa e a trocar, assim, o metal que serve de moeda no interior pelo metal de que necessitam na qualidade de moeda no exterior. Cada nação emprega, pois, os dois metais, o ouro e a prata, na qualidade de moeda universal. Na circulação internacional das mercadorias, o ouro e a prata não aparecem como instrumentos de circulação, mas como meios de troca universais. Sendo assim, o meio de troca universal funciona unicamente nas duas formas desenvolvidas de meio de compra e de meio de pagamento, cuja relação sofre, entretanto, uma inversão no mercado mundial.
Na esfera de circulação interna, o dinheiro, quando era moeda e representava o mediador da unidade evolutiva MDM, ou a forma puramente transitória do valor de troca na perpétua variação de lugar das mercadorias, servia exclusivamente de meio de compra. No mercado mundial ocorre o contrário. Aqui, o ouro e a prata são instrumentos de compra somente quando a troca da matéria é unilateral e a compra e a venda se separam. O comércio limítrofe de Quiasta, por exemplo, é prática e contratualmente uma troca, em que o dinheiro apenas serve de medida de valor. A guerra de 1857-1858 fez com que os chineses se dedicassem a vender sem comprar. Então, rapidamente, o dinheiro se converteu em meio de compra. Em consideração aos termos do contrato, os russos transformaram as peças francesas de 5 francos em grosseiros artigos de prata, que serviam de meio de troca. O dinheiro serve continuamente como meio de compra entre a Europa e a América, de um lado, e a Ásia, de outro, depositando-se como tesouro. Além disso, os metais preciosos servem como meios de compra internacionais assim que o equilíbrio tradicional de troca da matéria entre suas nações se rompe subitamente. Uma má colheita, por exemplo, que obrigue uma das duas nações a comprar em proporção extraordinária. Finalmente, os metais preciosos são um instrumento internacional de compra nos países produtores de ouro e prata, nos quais são diretamente produto e mercadoria, e não a forma metamorfoseada de mercadoria. Quanto mais se desenvolve a troca das mercadorias entre as diferentes esferas nacionais de circulação, tanto melhor o dinheiro universal desempenha o papel de meio de pagamento para equilibrar os balanços internacionais. Da mesma forma que a circulação interior, a circulação internacional exige uma quantidade sempre variável de ouro e de prata. Uma parte dos tesouros acumulados serve, pois, em cada nação, de fundo de reserva do dinheiro universal, o qual às vezes se enche e outras se esvazia, acompanhando as flutuações de troca das mercadorias. Sem falar dos movimentos particulares que executa em seu vai-e-vem entre as esferas de circulação nacionais, o dinheiro universal possui, também, um movimento geral, cujos pontos de partida se encontram nas fontes de produção, de onde os rios de ouro e prata se difundem em distintas direções pelo mercado do mundo. O ouro e a prata entram na circulação universal sob a forma de mercadorias e permutam-se, proporcionalmente ao tempo de trabalho que contém, por mercadorias equivalentes antes de cair nas esferas de circulação. Nessas aparecem, pois, com uma magnitude dada de valor. Toda alta ou baixa em seus gastos de produção, portanto, afeta uniformemente o seu valor relativo no mercado mundial, o qual independe completamente da quantidade de ouro e de prata que absorvem as diferentes esferas de circulação. O rio metálico, que é interceptado por cada esfera particular, em parte, entra diretamente na circulação interna, substituindo as espécies metálicas gastas. Em parte, fica encalhado nos diferentes depósitos de moeda, de instrumentos de pagamento e de dinheiro universal, e em parte transforma-se em artigos de luxo. O resto, finalmente, converte-se em tesouro. Quando a produção burguesa está desenvolvida, a constituição de tesouros se limita ao mínimo que os diversos processos de circulação exigem para o livre jogo do seu mecanismo. Somente a riqueza que fica improdutiva se converte, nesse caso, em tesouro. Tesouro como tal, a menos que seja a forma momentânea de um excedente no balanço dos pagamentos, o resultado de uma retenção na matéria e, portanto, a fixação da mercadoria em sua primeira metamorfose. Se o ouro e a prata, como conceito de dinheiro, são concebidos como forma de mercadoria geral, adquirem no dinheiro universal a forma adequada de existência de mercadoria universal. Convertem-se na figura metamorfoseada de todas as mercadorias e, portanto, na mercadoria universalmente alienável na mesma proporção em que todos os produtos se alienam pelo ouro ou pela prata. Realizam-se como matéria do tempo de trabalho geral na medida em que a circulação da matéria dos trabalhos concretos se estende sobre toda a superfície da Terra. Transformam-se em equivalente geral na medida em que se desenvolve a série dos equivalentes particulares,
os quais constituem sua esfera de troca. Seja como for que as mercadorias na circulação mundial desdobrem universalmente seu próprio valor de troca, a forma desse, metamorfoseada em ouro e prata, aparece como dinheiro universal. Enquanto, por sua indústria generalizada e seu comércio universal, as nações de comerciantes convertem o ouro em dinheiro adequado, a indústria e o comércio não se lhes apresentam senão como um meio para subtrair o dinheiro do mercado mundial, sob a forma de ouro e prata. Como dinheiro universal, o ouro e a prata são, em conjunto, pois, o produto da circulação geral das mercadorias e o meio de estender sempre a sua esfera. Assim como a química nasceu à custa dos alquimistas, que tratavam de fabricar ouro, às expensas dos possuidores das mercadorias, que correm atrás das mercadorias sob sua forma encantada, brotam as fontes da indústria mundial, do comércio mundial. O ouro e a prata ajudam a criar o mercado do mundo, pois, concebidos como dinheiro, antecipam sua existência. E o que demonstra incisivamente que seu mágico efeito não se limita à infância da sociedade burguesa, mas emana necessariamente do fato de que os agentes do mundo comercial, o seu próprio trabalho social aparece inversamente. É a influência extraordinária que exerce o descobrimento de novos países auríferos sobre o comércio mundial nos meados do século XIX. O dinheiro, ao evoluir, transforma-se em dinheiro universal e o possuidor das mercadorias torna-se cosmopolita. As relações cosmopolitas são, em sua origem, apenas relações entre possuidores de mercadorias. A mercadoria em si e por si é superior a qualquer barreira religiosa, política e linguística. Sua língua universal é o preço e sua comunidade, o dinheiro. Mas ao mesmo tempo que se desenvolve o dinheiro universal, oposta à moeda nacional, desenvolve-se o cosmopolitismo dos comerciantes, como um dogma da razão prática, opostamente aos preconceitos hereditários, religiosos, nacionais e todos os demais que criam obstáculos à circulação da matéria da humanidade. Assim, o mesmo ouro que chega à Inglaterra sob a forma de águias americanas, notas de $10, e converte-se em soberanos, 3 dias depois circula em Paris, sob a forma de louises, moeda francesa durante o império de Luís Bonaparte. E, ao cabo de algumas semanas, volta a se encontrar sob a forma de ducados em Veneza, conservando sempre, porém, o mesmo valor. Os possuidores de mercadorias acabam compreendendo que a nacionalidade não é mais que um símbolo do dinheiro. A ideia sublime na qual se resolve, por ele, o mundo inteiro é a de um mercado mundial.